Olá, eu sou Paulo Vieira, presidente da Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico, presidente da IFISC, que é a Federação Internacional de Coaching Integral Sistêmico, sou coach profissional, sou treinador e eu trago um tema muito importante hoje. Qual é o segredo número 1 dos grandes executivos internacionais? Qual é o segredo número 1 dos grandes realizadores do mundo? E pode citar qualquer nome aí dos grandes realizadores. E eu vou te revelar agora qual é esse segredo número 1. Mas para isso, eu vou falar uma frase de Steve Jobs, do que ele cita, qual é o segredo dele. Olha no vídeo. Algumas pessoas acham que foco significa dizer sim para a coisa em que você irá se focar. Mas não é nada disso. Foco significa dizer não a centenas de outras boas ideias que existem. Você precisa selecionar cuidadosamente a sua ideia e focar nela. Steve Jobs. E é isso o que Steve Jobs entende de foco. Você olhar para a Apple, você vai ver que não tem infinidade, centenas de componentes. Não. iPad, iPhone, iPod, computadores, 2, 3 tipos de computadores e basicamente pronto. Esse é o foco. Foco da empresa mais valiosa do mundo hoje. É foco. Ele não faz todos os tipos de produtos para todos os tipos de público. Ele faz alguns poucos itens de produtos com altíssima qualidade, com altíssimo design, com altíssima performance e pronto. Essa é a estratégia de Steve Jobs e de tantos outros empresários e empresas de sucesso. Deixa eu contar uma história. Um cliente meu chegou para fazer coach comigo e chegou desesperado, endividado, devendo em mais de 6 bancos, cheques especiais, financiamentos. A empresa não teria mais 3 ou 4 meses de vida. E ele chegou para mim no processo de coach, falando todos os projetos e não sabia por que não dava certo. E eu comecei a entender e fazer perguntas, estruturar as perguntas. Era uma distribuidora de alimentos. E ficou muito claro para mim o que acontecia. O problema dele era o quê? Falta de foco. Ele atacava em várias vertentes ao mesmo tempo, em vários canais ao mesmo tempo, em vários produtos ao mesmo tempo, em várias empresas dentro da sua própria empresa ao mesmo tempo. Ele não tinha energia suficiente para focar em nada com excelência. A energia se dissipava, o tempo se dissipava, a qualidade e a capacidade de pensar em cada uma daquelas coisas se dissipava. E ele não produzia, ele não realizava, ele ficava se mexendo demais, correndo demais, trabalhando demais e produzindo de menos. E nós começamos um processo de estabelecimento de foco, prioridades, 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 prioridades. E aí eu fiz uma pergunta para ele: qual é a única coisa? Ou qual é a coisa mais importante que você vai fazer? Qual é a coisa mais importante desse mês? Como assim? Tem muitos? Não. Esquece o resto. Qual é a coisa mais importante? Qual é a coisa que vai fazer diferença em todas as outras coisas da sua empresa? O que você vai ter que dizer não? Para quantos clientes, fornecedores, para quantos projetos diferentes você vai dizer não e focar numa única coisa? E foi difícil para ele, porque a insegurança dele pedia que ele atirasse em todas as direções. E eu disse: chega de atirar em todas as direções, é época de sniper. As pessoas que fizeram diferença nas guerras, em todas elas, foram snipers. Eu posso citar, e eu disse para ele, eu posso citar um caso de um sniper russo na Segunda Guerra Mundial, Vasil, o nome dele era Vasil. E ele era um caçador nos Urais, ele caçava alce. E esse cara era focado, ele passava um dia parado, embaixo da neve, coberto, esperando o animal passar. Um dia porque o cheiro dele dissipasse, um dia porque a neve cobrisse ele. E ele ficava ali parado, esperando um único, o maior de todos os animais. E todos os dias ele levava um animal para casa. Se tornou um cara conhecido e ele foi requisitado pela guerra e foi fazer a mesma coisa. Ele precisava de um tiro certo para matar os generais alemães. Ele precisava de um tiro certo para matar um atirador na metralhadora, dizimando pessoas e mais pessoas que pediu o avanço das tropas russas. Ele precisava de um tiro. Isso é foco. É um tiro certo que vai fazer toda a diferença. E eu te convido hoje, como eu fiz com esse meu cliente, qual é o tiro certeiro que você vai dar, que vai fazer diferença em toda a sua empresa. E nós elencamos a primeira coisa, a única coisa, a coisa mais importante que ele ia focar naquele mês. E ele focou a primeira. E depois, no segundo mês, qual é a segunda coisa mais importante a ser focado? Ou a coisa mais importante dentro desse mês? E ele focou. E eu posso dizer hoje, 8 meses depois, ele mais do que duplicou o faturamento e mais do que duplicou a rentabilidade. Hoje, dos 6 bancos que ele devia, não deve nenhum desses bancos mais. A empresa cresceu, o prazer dele trabalhar,
Ele estava em depressão, saiu da depressão, o casamento dele melhorou, se tornou um pai melhor, ele agora tem paz. Quando eu foco, eu tenho domínio, eu tenho poder, eu tenho maestria. Agora, se você anda olhando para todos os lados, atirando para todos os lados, nada vai acontecer na sua vida rápido, ou de forma contundente, ou de forma consistente. Então você entendeu o que é foco, a importância do foco. E como o foco se faz por dizer não para tantas boas ideias, para tantas boas possibilidades. Chega, você é limitado em tempo, recurso e energia. Então foca numa única coisa. Saiba dizer não. Aprenda a dizer não. Dizer não para tantas coisas boas, tantas coisas possíveis. Agora, se você não consegue dizer não para tantas coisas, se você anda sobrecarregado, na verdade, soterrado de tantas tarefas, tantas ações, tantos compromissos, se mexe tanto, trabalha tanto e tem realizado pouco, eu vou te fazer um convite sincero, olhando bem dentro dos seus olhos. Clica aqui agora e conheça um treinamento meu que vai mudar sua vida em 28 dias ou menos. 28 dias para você transformar sua existência, fazer acontecer seus resultados, se tornar uma outra pessoa, você próprio, acreditar em você pela sua capacidade de realizar. Então, amigo, clica aqui e faz acontecer. São 28 dias para você transformar sua vida em relação ao poder do foco. Um abraço e até o nosso treinamento.